Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, dia 22, depois do Carnaval, hoje quarta-feira de cinzas, e a gente começa o Folha no Ar ao vivo aqui pela rádio, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa também na Twitch TV e ainda daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. O programa de hoje começa com a previsão do tempo para a região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Campos terá um dia ensolarado com condições parcialmente nubladas. Não há previsão de chuva para hoje e a máxima é de 33, a mínima de 23. Agora faz 25 graus aqui no centro. Programa de hoje com Rodrigo Gonçalves na bancada. Vamos conversar, estamos tendo um honroso prazer já de receber aqui nos estúdios o Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos, vem para falar com a gente sobre a campanha da fraternidade, que aliás vai ser lançada daqui a pouco às 10 horas da manhã. Em Brasília. Em Brasília. Vamos falar também um pouco sobre tudo, né? Vamos falar sobre a importância dessa quarta-feira de cinzas para a igreja. Vamos falar sobre política também, a avaliação do bispo sobre os primeiros meses aí, um mês e 22 dias, né? Ainda não dá para falar no plural. Menos de 2 meses do governo Lula e também a reação da igreja ao ataque aos 3 poderes e a crise Yanomami. E eu não confesso aos senhores e quem está nos acompanhando, que ainda tem gente que fala que essa crise é inventada, que ela não existe, que é tudo fake. É impressionante, e que são os índios venezuelanos que vieram para o Brasil e que estão nessas condições. Eu tenho muita dificuldade para entender a cabeça dessas pessoas. E mesmo se for de outro lugar que veio para cá... Que se fosse também, são seres humanos, mas mesmo assim... Mesmo porque o índio não tem nacionalidade, não é? Eles estão num território que parece ser comum, Amazônia. E aí era uma tentativa, eu entendi, porque eu passei a ouvir, aí parei para conversar com outra pessoa e fiquei perto, tipo aqueles fofoqueiros, né, ouvindo, num comércio aqui perto. E aí o cara falou, porque... o intuito dele era defender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí que eu fui entender a questão dos venezuelanos. Eu falei, mas se é venezuelano, se não é... o senhor falou, índio não tem nacionalidade, é índio, né? Então, é impressionante a capacidade do ser humano que faz esse tipo de comentário e baseado em quê? Então, como eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas, eu não puxei assunto, porque eu não fui convidado para conversa, e se fosse, com certeza não gostaria de participar. Né, não tem por que conversar. Então nós vamos falar sobre essa crise também, né, da tribo Yanomami e, evidentemente, de toda essa situação, né, do desfecho disso tudo e outros assuntos importantes em que, né, nos honra aqui com sua presença o Dom Roberto Ferreira Paz. Dom Roberto, só um instante, vou trazer o bom dia do senhor e uma bênção para todos nós, né? Claro, evidente.
Mas deixa eu só trazer as manchetes aqui do jornal Folha da Manhã, e aí, a seguir, a gente já começa aí o nosso bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar. Agora com um aplicativo exclusivo, você pode acompanhar toda a sua vida, o histórico de todos os seus exames, os resultados também dos exames e muito mais pelo aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Tragédia em Campos é destaque da capa do jornal Folha da Manhã. Meu Deus do céu, que coisa. Na hora que eu vi a primeira vez a manchete lá no grupo da Folha da Manhã, eu tomei um susto e parei para ler. 4 pessoas da mesma família e amigo morrem afogados. Eu falei, a cabeça parou tudo na hora. Eu falei, gente, como que pode ter acontecido? Será que foi barco que afundou? Será que não foi? Aí eu fui ler a matéria e está aqui na capa do jornal essa tragédia que seguramente, né, comoveu toda a população e principalmente aqueles que são os parentes, estão próximos, né, os entes e também os amigos próximos a esta família. Outros 7 óbitos por afogamento também foram registrados na região durante o carnaval. Sobre essa questão do afogamento, a manchete de capa do jornal traz aqui, e logo aqui na chamada, em Campos, 4 membros da mesma família e um amigo se afogaram em um açude, conhecido como Lagoa do Grau, no quilômetro 8, em Guarulhos. Érica Cruz, de 40 anos, seu filho Arthur, de 5, a mãe da Érica, avó do Arthur, né? Cacilma, de 60 anos, o irmão Guilherme, de 35 anos, e um amigo da família, com o nome Sérgio, de 60 anos, morreram no local. O sepultamento das vítimas aconteceu na tarde de ontem no cemitério do Caju, sob forte comoção. A gente que nunca viu, que não conhece, né, você ter uma família dizimada por um fato desse, me chocou muito. A gente para tudo e reflete muito sobre a vida, sobre as coisas, né? Aquela coisa, é o instinto do ser humano em salvar o seu próximo, né? Só que papai já dizia que a água não tem cabelo, né? Então assim, você não tem onde se agarrar, e quem está se afogando, se você não tiver um mínimo de uma técnica e força para socorrer, você é puxado também pro mesmo desespero, e aí você já não consegue mais se controlar, porque está se afogando também, e os dois começam a se debater. Eu imagino que tenha sido isso, o fato que ocorreu. Eu não li a matéria toda, e aí mais um tenta socorrer aqueles dois, também não consegue, porque não tem uma técnica de abordagem, não tem, né, o treinamento mínimo, e o outro foi indo, e eu não sei onde ia parar se tivesse mais gente. Na verdade, 2 pessoas se salvaram da família. Ainda 2 pessoas conseguiram se salvar. Isso. Na verdade, foi exatamente o que você está falando. Mas antes de a gente terminar as manchetes, Rodrigo, pode comentar, por favor. A dinâmica foi exatamente essa que foi relatada pelas 2 famílias, pelas 2 pessoas que estavam juntos. Na verdade, é que esse lugar lá onde aconteceu é um lugar que até não tem muito tempo que existe. Na verdade, atrás ali do CT do Americano, na obra do CT do Americano, o INEA pediu que fizesse uma zona como se fosse para onde a água pudesse escorrer caso tivesse uma grande chuva, e com essas últimas chuvas que tiveram, acabou formando uma lagoa um pouco maior, e as pessoas acabaram, a água ficou um pouco mais clara, né? Então ficou convidativo, infelizmente, assim, né? As pessoas passavam por lá, entendiam que aquele lugar podia ser um lugar de tomar banho, só que não tinha noção da profundidade que era, não tinha noção de que era um lugar de lama, então a lama também atrapalha, né? A lama é uma coisa que prende, às vezes, a pessoa. E aí acabaram entrando, parece que inicialmente a criança se afogou e a avó
foi tentar salvar, e aí daí para frente começou exatamente isso que aconteceu, né? As pessoas, tentando entrar para socorrer, e aí acabou todo mundo se afogando, e aí o bombeiro foi chamado, algumas pessoas ainda tentaram ser reanimadas, mas chegou lá e realmente as 5 pessoas já tinham morrido. E aí fica aquele alerta, porque as pessoas sabem que está num período muito quente, né, para as pessoas evitarem banho em locais onde não há, né? Claro que agora foi uma tragédia, não tem explicação assim para a gente, mas pedir para as pessoas ficarem atentas, como você falou, nós tivemos aí ao todo 12 casos de afogamento, né? Nós tivemos casos de uma pessoa que estava curtindo o carnaval em São João da Barra, foi de São Francisco, foi entrar no Rio de brincadeira, né? E as pessoas viram que ele estava, infelizmente, assim, nitidamente não estava em boas condições, tinha bebido, e as pessoas mesmo assim acharam engraçado, e aí a pessoa acabou entrando no rio e se afogando. Então, assim, é um alerta para todo mundo, né? Esses casos, e realmente uma tragédia para essa família, como você falou, né? Que era uma família muito querida no Parque Lebré. O Guilherme, que é o Guigui, era muito conhecido na Travessão também por ter um lava-jato lá. Então, foi um caso realmente que causou grande comoção. E quando chegou para a gente na redação, eu estava de plantão nesse dia, né, que havia acontecido isso, realmente a gente ficou como você, assim, como que isso pode ter acontecido, né? A gente logo pensa, né, e o que houve, estavam num barco, mas a história que foi contada pelos próprios parentes que estavam lá foi exatamente o que você falou. Foi tudo muito rápido, um se afogou, o outro foi tentar salvar, e naquele desespero, em coisa de minuto, estava todo mundo já se afogando e infelizmente... Quando eu entendi a matéria depois, eu parei de ler e não peguei essa parte dos 2 que se salvaram, evidentemente. E esse lago, essa lagoa, esse poço, chega a ter 6 metros de profundidade. Não é? Tem pontos dele o meio dele com 6 metros de profundidade, que aí também a gente foi entender por que é tão profundo assim. É justamente para um reservatório para quando a água, por exemplo, nas obras do CT, a gente sabe que muda o solo, então o solo passa a não absorver água do mesmo jeito, aquela água bate, né, na obra, escorre, né, das arquibancadas, de tudo, né? Então vamos supor, mas foi muito forte, uma arquibancada vira uma cachoeira, então essa água tem que escorrer para algum lugar. Então a proposta era que exatamente a água escorra dali e vá para uma área, né, onde ela possa ficar acumulada, para não invadir casas próximas nem nada. E aí as pessoas acabaram, infelizmente, fazendo aquilo ali de um lugar para se frequentar, passar o fim de semana. E não, né, se imaginava que iria... não tem nenhum tipo de orientação, nada. Acho que é até importante agora... Acho que deve se colocar orientar, assim, infelizmente, mesmo depois da porta arrombada. Ou até mesmo cercar, alguma coisa que possa ser feita ali para evitar que ocorra e possa ocorrer outro tipo de acidente, né? Sinalizar ali com o perigo da profundidade. A família enlutada, os nossos sentimentos. Obras na 28 de março geram queixas nas ruas e embate na Câmara. Polêmica, tá na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, quarta-feira, hein? Hoje tem jornal aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. Pobre e rico. São Francisco do Itabapoana aparece como cidade mais desigual do estado. União de esforços. Tragédia em São Paulo mobiliza autoridades. Já são pelo menos 46 mortos também nessa tragédia no norte de São Paulo. Meu Deus do céu. Choveu o que não chovia há pelo menos 50, 80 anos, eu acho. 70 e poucos anos, eu acho que em nunca tinha chovido tanto num lugar em 24 horas como aconteceu lá, nem em Petrópolis. Sebastião, não é? São Sebastião, Bertioga, aquela região, foram mais de 680 milímetros em menos de 24 horas. Meu Deus. Mais de 600 milímetros. Meu pai. Nem na tragédia de Petrópolis, que foi, né, aqui mais próximo da gente, choveu tanto em menos de 24 horas. E aí vem o questionamento dos locais de risco para as obras, e que não se tem fiscalização, que é aquilo que a gente sempre fala, que é melhor ordenar do que reordenar, é melhor evitar o problema do que, né, deixar o problema acontecer e tentar arrumar. Não se tem aquela fiscalização preventiva, e também o clima mudou de 2020 para cá, de 2021. A intensidade das chuvas. Não é? O regime das chuvas. Mudou e tem chovido. Agora aqui nós tivemos recentemente na Serrinha 439 milímetros de chuva em poucos dias, o que choveria quase que 6 meses, choveu em 2 dias. Né? Então é preciso ter muita atenção. Os governos
né, em todas as esferas devem estar atentos aí a isso. Espetáculo na Sapucaí, muita folia na região. Cobertura da Folha da Manhã na Sapucaí com Marcelo Sampaio é show, né? No Rio, a Unidos de Vila Isabel incendiou a avenida e se destacou entre as escolas. No Farol, na Praia Campista, os trios elétricos arrastaram multidões. E para fechar aqui a capa de hoje da Folha, carnaval político entre a preocupação e diversão. É o clima de feriado e o prefeito Vladimir que aparece aqui com a camiseta Eu Amo o Farol. Movimento em alta, folia aquece a economia nas praias da região. Petróleo e gás, repasse de 44,5 milhões em royalties para Campos. São as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, jornal hoje circulando aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. 7h20. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, que honra, que alegria, sempre contagiante essa alegria do senhor, essa luz, essa coisa bacana que o senhor traz, né, de forma que deixa a gente muito honrado e feliz mais uma vez sempre, né? Quem dera fosse todo dia o programa com o senhor, que a gente ia ser abençoado todo dia. Bom dia, sua bênção. Bom dia, seja abençoada esta rádio e também todos os ouvintes que estão ligados, não é, nesse momento. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, que não é o Santoro. Não é o Santoro. Mas é quase. Esse Dom Roberto é muito bom. Meu querido Rodrigo Gonçalves, mais uma vez, sempre bem-vindo aí a essa bancada. Vi que você trabalhou no carnaval, né? Pelo menos estava seu nome lá nas postagens, né? Como é que foi de carnaval? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Eu não perguntei ao bispo como é que foi o carnaval. Teve muito trabalho? Teve... eu acompanhei mais que nada os retiros de carnaval, sim. Que são também para alegrar-se em Cristo, sim, e acompanhar a alegria do povo, não? Sim, como claro. dizia Dom Helder. A alegria do povo. O carnaval é um momento de extravasar essa alegria, essa esperança em um tempo melhor. Mas como disse o senhor mais cedo para mim, sem se perder. Sem se perder. Isso aí. E como que o povo brasileiro gosta de carnaval? Seja ele de qualquer religião, enfim, de qualquer classe social, como que gosta de carnaval? Tem um pé frio aí, um pezinho doente como eu, assim, mais ou menos, que não gosta muito, mas 99% gosta de carnaval. Meu caro Rodrigo, bom dia. Bom dia, não me perdi. Não se perdeu. Ainda bem. Eu sei por que você não se perdeu. Você fez uma carteirinha com o seu endereço. Me ensinaram isso, sabe? Cláudio, não se perca no carnaval. Eu falei, Deus seja louvado. Bota uma carteirinha assim no pescoço com o endereço. Se alguém te achar, um crachazinho. Não, mas foi tudo tranquilo. O carnaval, trabalhei, mas deu para me divertir um pouco, né? Com alguns amigos, recebi alguns amigos da minha humilde casa lá de Gruçaí. Todo mundo foi para lá, deu para curtir um pouquinho o carnaval de São João da Barra. Mas o que você falou, né? Trabalhei também aí e a gente acaba se envolvendo também em tudo que aconteceu nesse fim de semana, né? Então é aquilo, né? É um momento para a gente também refletir, né? Sobre que a alegria é uma coisa que a gente, né, infelizmente, muito momentânea às vezes, né? Então a gente precisa refletir mais do que é a vida, do que a gente tem de propósito para ela. Então acho que a quarta-feira de cinzas, hoje o nosso bate-papo vai ser muito em cima disso também, do que as pessoas possam refletir, né? E agora, para muita gente, o ano começa agora, então é isso, né? A gente vai falar hoje de um tema aqui, a campanha da fraternidade, que traz essa reflexão muito importante, e é algo que o bispo sempre tem falado muito quando ele tem a oportunidade de falar, de pregar, ele fala muito sobre isso, né? De olhar para o seu semelhante, de sentir também a dor do seu semelhante, mesmo que ela não seja a sua. Então, a campanha da fraternidade, ela fala exatamente sobre isso, de fraternidade e fome, né? Porque a gente tem um histórico triste de ver aí mais de 33 milhões de pessoas em situação de pobreza, né? De fome, né? E, então, isso é uma coisa muito preocupante, principalmente quando a gente vê que algumas pessoas não enxergam isso, né? E essas pessoas muitas vezes se tornam invisíveis. E acho que a campanha da fraternidade traz
esse papel importantíssimo de trazer essa reflexão, e é uma reflexão não só feita aos católicos, mas de toda a sociedade, de uma forma geral. Então, receber o bispo para falar sobre isso numa quarta-feira de cinzas, para a gente é muito importante, e eu tenho certeza que vai ser um programa muito proveitoso. Bom, e para aproveitar esse gancho seu, então, já que você me permite, deixa eu trazer aqui para o bispo um questionamento sobre a quarta-feira de cinzas. Tem muita gente que não se liga nessas coisas e fala, mas quarta-feira de cinzas é o que sobrou da gente do carnaval, estamos só as cinzas, só o pó e aquela coisa toda e tal. Na verdade, é uma data muito importante para a igreja. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco, falasse sobre essas cinzas, como é que a igreja criou essa data e, evidentemente, que essas cinzas para a sua importância. Bom, a quarta-feira de cinzas é o portal, a entrada para este tempo de preparação da Páscoa. Visa a preparação da Páscoa, uma espécie de retiro, um grande retiro no qual nos preparamos para celebrar a festa principal do cristianismo. A segunda é o Natal, mas a Páscoa é a principal. Então, são 40 dias, Quaresma significa 40 dias, representam os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, ou os 40 dias que Jesus jejuou. Se chama de cinzas porque aproveita as cinzas dos ramos do ano anterior. Neste caso, 2022, domingo de Ramos, então se queima para confeccionar as cinzas que são abençoadas nesta celebração e impostas com aquela frase, recorda que és pó e ao pó retornarás, ou convertei-vos e crede no Evangelho, enquanto se derramam as cinzas sobre a cabeça ou se traça uma cruz na testa. Então é o começo e é apresentado o programa espiritual da Quaresma, que Mateus apresenta em os 3 elementos penitenciais, que são a oração quaresmal, isto é, a alma do cristão que quer escutar a palavra. Depois, justamente, o jejum. Hoje é dia de jejum, quarta-feira de cinzas, e de abstinência de carne. São só 2 dias durante o ano litúrgico que temos quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E, finalmente, claro, a esmola, ou seja, o gesto fraterno de compartilhar o pão com os pobres, com os irmãos pobres e necessitados. Hoje começa, naturalmente, aí a Quaresma, e a partir dessa quarta-feira, na sua penitência, aquilo que você pode ser alimentar, pode ser de oração, enfim, aquilo que você escolher como penitência que lhe faz falta realmente de verdade. Se você não come doce, por exemplo, não faz penitência de doce, que não vai te fazer falta. A gente exagera, claro, na abstinência de carne. Muitas vezes, inclusive, essa abstinência de carne tem sido levantada, por exemplo, em casos de cólera, que os peixes é uma alternativa, não se pode usar. Então, várias vezes no Peru, inclusive no Brasil, várias vezes foi cortado. O importante é o espírito penitencial, não é? Tratar de converter-se, porque o tempo da Quaresma é um tempo de conversão, ou seja, que visa a mudança espiritual da pessoa, passa do egoísmo para ser mais, digamos, fraterna, viver mais na comunidade e ser mais compassiva, não é? Menos violenta. Por exemplo, junto ao jejum do alimento, seria bom que fizéssemos o jejum da nossa língua, de falar menos mal do próximo, não é? O jejum dos olhos, não enxergar coisas que não prestam e, sobretudo, ser mais solidário. O jejum da solidariedade é fundamental. É fundamental. Rodrigo? Então, eu acho que aí a gente entra na questão da campanha da fraternidade, porque ela é lançada, inclusive, né, na quarta-feira de cinza, né, porque ela vem justamente para unir tudo isso que o senhor falou, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho da campanha desse ano, que traz exatamente isso, a questão da fraternidade e fome, não é isso? Exatamente, por terceira vez. É a 60ª edição da campanha da fraternidade, ou seja, 60 campanhas da fraternidade com este ano. E todas foram ligadas a congressos eucarísticos. A primeira aconteceu em 1975, repartir o pão, em Manaus, Congresso Eucarístico de Manaus. Depois foi com
em 1985 em Aparecida, Congresso Eucarístico, Pão para quem tem fome. Pão para quem tem fome. E o atual tema, dai-lhes vós mesmos de comer, depois do Congresso Eucarístico de Recife, que também tem essa mesma proposta. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então vamos falar, os anos que o senhor falou então foram quais anos? 75, 85 e 2023. Ou seja, quanto tempo a gente não assim, né? Claro que a igreja tem um trabalho muito bacana com as pastorais, mas assim, há quanto tempo a gente não precisava trazer isso tão em evidência, né? Então, ou seja, a questão da fome, não que ela não tivesse parado de existir, mas agora a gente sabe que o país voltou a aparecer, né, no mapa da fome das Organizações Unidas. Então, Exato. realmente é um momento crítico, né? Sim, embora que a fome não é só episódica, não é só esses 3 anos. Na verdade, Sim. há causas estruturais que vêm de uma altíssima concentração fundiária, que acontece que as agriculturas da alimentação ou da soberania alimentar são poucas, não é? E não alcançam também a pandemia fez estragos, não é? Sim. A extinção do CONSEA, de mecanismos dos estoques reguladores da alimentação, enfim, o descaso também com a própria criação, natureza, como estamos falando das enchentes. Dos desastres, né? Seca e enchentes, né? O problema do aquecimento climático, que também concorre negativamente para a sustentabilidade alimentar. Dentro da campanha, então, o lançamento vai ser hoje. Hoje às 10 em Brasília, e a maioria das igrejas vai ser na celebração da quarta-feira de cinzas também. Hoje a celebração, a celebração em Campos acontece 19 horas na Catedral Diocesana. O senhor que celebra. A missa das cinzas? Sim, a missa da cinzas. Celebrado pelo senhor. Celebrada por mim, sim. Na verdade, a Conferência Nacional dos Bispos, né, que realiza essa campanha, né? É verdade, sim. Como que é a questão, o que de fato ela é uma campanha que visa mobilizar não só a Igreja Católica, claro que, né, surge dentro da Igreja Católica, mas ela mobiliza toda a sociedade, convidando todos os atores da sociedade, políticos. Sim, tanto é assim que é uma reflexão sobre o tema, que são os anos anteriores que acontece, 2 anos antes. Por exemplo, nós já sabemos o próximo tema, 2024, vai ser fraternidade e diálogo social. Por quê? Porque a sociedade está dividida, Sim. precisa dialogar, precisa converger em ter uma agenda positiva para desenvolver o país, né? Porque enquanto um puxa para um lado e outro puxa para o outro, não vamos sair do buraco. Inclusive, não vamos resolver problemas como esse que a gente Exatamente, está abordando esse que ano. deveria ser uma agenda positiva, não é? Sim, sim. Ano passado, a campanha da fraternidade foi sobre Educação. a educação. Eu participo e acompanho muito essa coisa da campanha da fraternidade, e tem também um motivo para ser lançada na quaresma, no início Sim. da quaresma, e não no início do ano, que às vezes eu ficava pensando, por que não lança logo no início do ano para ir aproveitando já o tempo? Não, mas exato. Ela tem um motivo para ser lançada hoje. Sim, ligada, como ele explicou muito bem, a esse período de conversão. Na verdade, a campanha da fraternidade é para gerar, mobilizar as pessoas, sim, mas para que sejam mais humanas e mais fraternas, que vivam um cristianismo mais compromissado. Sim. Agora, bispo, Dom Roberto, como medir, e se é possível medir, porque a igreja é gigante, ela tem proporções gigantescas. Talvez eu não sei sobre o tamanho da fome, como é que seria esse embate, mas como medir, por exemplo, os efeitos dessa campanha da fraternidade, como a do ano passado, da educação e de tantas outras que são. É possível medir isso? A igreja tem um acompanhamento? A gente disso? faz uma avaliação, claro, de como essa campanha impactou. Tem também a coleta que será 2 de abril, a coleta que é destinada a projetos para viabilizar, digamos, a transformação, que tocam, assim, por exemplo, as pastorais sociais,
agricultura familiar, hortas comunitárias, tudo aquilo que possa melhorar o abastecimento, o alimento, e não no sentido, volto a insistir, assistencialista, mas de promoção humana integral, para empoderar os famintos, para que deixem de sê-lo e possam contribuir e se tornar cidadãos de pleno direito. É isso que a campanha visa também, não é? Irmãos e cidadãos. É porque, né, isso é importante, como o senhor falou, a questão do assistencialismo. Né? Se a gente tivesse políticas públicas que realmente visassem essa questão, né, que não se baseassem só no assistencialismo, a gente teria hoje uma sociedade mais igualitária, mais justa. Né? Exatamente. Então, a gente, claro que, né, a gente sabe que às vezes aquele atendimento imediato, emergencial, ele tem que existir, porque às vezes, né, a família passa por um momento, como você mesmo falou, da questão da pandemia, né, foi algo que ficou muito marcado. E agora isso não pode se tornar não pode se tornar uma política de governo, né? Ela tem que se tornar algo pelo menos que seja paliativo a outras, enquanto você vai trabalhando o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, a gente vê hoje programas que acontecem, né, como Bolsa Família e outros que acontecem, que muitas vezes ele é questionado da forma que ele é aplicado. Então, como que o senhor vê isso, a questão hoje? Eu acho que essas políticas precisam ser mudadas, elas precisam ser melhor trabalhadas. Como que o senhor avalia isso? Não, elas devem ser mais integrais e levar a pessoa, claro, a não depender disso. Porque devem ser emancipatórias as políticas públicas. Se trata justamente de criar que essa família possa, primeiramente, conseguir trabalho e renda. As políticas públicas devem ser geradoras de renda e também possibilitar o ingresso da pessoa ao trabalho. Claro que há pessoas também que serão dependentes em razão de idade ou também de deficiências ou carências. Mas, na verdade, uma política pública deve visar a plena inserção da pessoa na sociedade. Então, a gente, quando vê a campanha como essa, né, então, só para as pessoas entenderem, né, não basta você achar que você está sendo contribuindo se você pegar e der fiz minha parte, doeu uma cesta de alimento. A proposta não é essa, claro, pode ser feito. Eu acho que há 3 níveis, inclusive o livro coloca no Agir, o nível pessoal, o livro que você fala é o livro de orientação da campanha? Texto base. Da campanha. Texto base. Mostra para a câmera para o pessoal de casa ver. Aqui, ó. Texto base sempre tem uma metodologia que é o ver a realidade, que nós falamos das causas da fome, sim. Qual é a realidade do Brasil, a iluminação, isto é, os fundamentos, por que devemos fazer isso? Bom, Cristo, que é o novo Moisés, Eliseu, que vem multiplicar o pão, não no sentido de dar pão, mas no sentido de integrar esse desafio de amar como Deus ama, não é verdade? E de se tornar filho de Deus e por isso irmão, e por isso compartilhar o pão, gerar alimentação para todos, pão para todas as mesas. Essa é a proposta. E depois o agir, que é pessoal, que é comunitário e eclesial e que também compromete a sociedade civil na busca de aquelas políticas públicas que sejam realmente transformadoras, que levem ao faminto a deixar de sê-lo, mas a se integrar como a cidadania plena, como dizia Pedro Demo, de direitos sociais. Então seriam essas duas bases, assim. Essas bases. E dentro dessa proposta, o que o senhor pretende de mobilização aqui na área da diocese em relação a isso? Chamar o poder público para poder discutir isso de uma forma a aplicar essas chamar a sociedade civil, não é? Por exemplo, estamos fazendo um trabalho com os moradores de rua, inclusive fizemos no Natal, claro. Mas a ideia é gerar renda para eles e espaços também de atendimento,
que dêem dignidade. Porque os moradores de rua, o senhor sabe também, são uma população bastante vulnerável pela questão do alimento. Então temos projetos para a população em situação de rua. Também haverá justamente potencializar e otimizar a obra do Salvador, que visa o aprendizado, da integração justamente de menores que estão em situação, justamente ajudar essas pessoas a se integrarem a uma educação cidadã. E terceiro, claro, potencializar a Caritas em cada paróquia para que também, junto nos seus bairros, possa fazer alguma coisa integrada também, mas sempre passando do assistencial para a promoção humana integral e para políticas públicas com o município também. Caritas desculpa, Rodrigo, Caritas é a parte da coordenação igreja social que cuida da caridade. Exatamente, Caritas, em latim é caridade. É caridade. E porque é importante o bispo colocar isso para que a campanha ela não seja politizada. Não. Porque as pessoas falam, aumentou a fome no governo de fulano, e agora o governo de ciclano está consertando isso, de uma certa forma, ao invés de integrar, acaba não cumprindo a proposta que é a campanha, que é justamente unir para que as pessoas possam transformar. Bem porque não existe governo da igreja. Exatamente. E a igreja não é um grupo de pressão para os governos. A igreja faz a sua parte, que é uma corporação religiosa, espiritual, mas está dialogando com todos os governos e deve dialogar com todas as instâncias. Não tem coloração partidária a igreja, e não deve ter. Porque é exatamente isso, não pode trazer para esse tipo de campanha, né, a polarização que infelizmente tomou a sociedade, que vai ser uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Mas assim, então é exatamente isso, porque quando fala de fome, as pessoas falam assim, aumentou no último governo Bolsonaro, que o Brasil voltou a fazer parte. Sim, há números, há constatações que são feitas, mas nesse momento trazer a sociedade para um debate muito maior do que simplesmente culpabilizar. E concentrar-se nas soluções. Sim. E fazer que todos sejam parte da solução. Esse de culpabilizar, não. Isso não ajuda e não sacia ninguém. A fome de ninguém. Não sacia a fome de ninguém. Não sacia. O senhor falou sobre um projeto que eu acho muito bacana, e eu sei que o Almir, que é amigo do Cláudio Nogueira Mais, o secretário de Agricultura, eu ainda não tenho muito contato com ele enquanto secretário de Agricultura. Já tive enquanto ele foi reitor da UENF, né? Ainda não recebi ele aqui, deixa até o convite para que ele, né, Cláudio, possa já estar aqui comigo sempre, em uma oportunidade. Mas já existem projetos dessa questão das hortas comunitárias, que já foram muito mais... nós tivemos de uma forma mais expressiva na cidade, eu acho. Sim. Acho que é uma coisa que o Almir tem retomado, tem funcionado algumas hortas comunitárias. O senhor pretende trabalhar em conjunto nessa questão das hortas? Veja, eu sou o bispo, mas eu sempre, como cada paróquia exercerá no seu campo as possibilidades. De repente, numa paróquia tem muito mais possibilidades as hortas comunitárias. Em outra, mais um trabalho de educação, de treinamento de lideranças. Em outra, será moradores de rua. É dizer, os projetos dependem da realidade social em que estão, não é? O que nós fazemos justamente é dar as coordenadas e mostrar a espiritualidade que deve inspirar a cada ação, tratando justamente de fazer parcerias com a sociedade civil, com a CDL, por exemplo, a SIC, e também, claro, ao município, que sempre está também acompanhando. Quando o senhor fala dessa questão hoje, só para a gente reforçar, a Diocese de Campos, ela inclui qual a região da Diocese hoje? Olha, a nossa diocese é praticamente 1/3 do estado do Rio de Janeiro. Compreende a região norte e noroeste do Rio de Janeiro. Então são muitas paróquias. São 63. 63 paróquias, né? E todas elas vão estar desenvolvendo aí ações em conjunto. Sim, sim. Desde Lavarissai, Santa Clara. Lá na beiradinha do Espírito Santo, como diria Espírito Santo ou
Minas, Bom Jesus com, Bom Jesus com Minas Gerais. Não, Bom Jesus. Muriaé com Minas. Minas. Muriaé com Minas. Varriçai é logo depois de Bom Jesus. Passa Bom Jesus do norte ali já é. Sim. Acho que Espírito Santo. Varriçai perto de Laje de Muriaé, que é a última. Lá de Muriaé faz divisa com Minas. Aí Isso. também tem Talcara, Natividade, que já é também Que caminho mais, pra lá. mais Também é tudo com aqui, São a Fidélis, São Fidélis, também. Cambuci. É muito grande realmente esse trabalho que... Agora, Bispo, quando a gente fala dessa questão da reflexão, né? Que não é uma reflexão, como a gente falou, é uma campanha que ela extrapola os limites das dioceses, né? Ela para envolver toda a sociedade. O senhor percebe que há realmente essa mobilização toda vez que vocês trazem esse tipo de proposta? A sociedade absorve, colabora, poderia colaborar mais? Como é que o senhor visualiza isso? Olha, tem acontecido, especialmente nas inundações e nas enchentes, a gente vê uma solidariedade cada vez mais expressiva. Tem aumentado bastante, inclusive até com Petrópolis. Nós fizemos até os bombeiros lá de São Fidélis, pessoas doaram trabalho para reconstruir Petrópolis, ajudar. Agora, tem ajudado muito também uma iniciativa do Papa de 2015, que é o dia que se tornou a Semana do Pobre, que é justamente uma semana no qual se trata de desenvolver a amizade com os pobres e a consciência social. Isso também tem acumulado uma sensibilidade, uma compaixão mais sobre esta temática. Então estamos crescendo, porque, na verdade, o que acontece desde uma década é um certo individualismo. As pessoas, cada um, inclusive parece que isso até, por um lado, com o lockdown, esse distanciamento, ainda muitos não retornaram às igrejas, estamos nesse movimento de retorno, não é? Então é necessário uma integração e voltar a uma consciência social bem mais compromissada. Acho que quando eu estava lendo sobre a campanha, né, a campanha, na verdade, ela traz sempre um lema que é extraído da Bíblia, né, na verdade, o tema, né? Sim, o tema é fraternidade, sempre tem o tema central, né? Fraternidade e fome. Então é o tema da fome ligado à fraternidade, para gerar com a fome fraternidade, como resposta à fome. E depois o lema bíblico: dá-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14, 16. E aí eu estava lendo sobre, né, falando assim, e uma coisa chamou a atenção, que um dos objetivos da campanha é justamente propor aos fiéis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento do outro. Eu acho que é isso, a questão da indiferença precisa ser muito trabalhada, porque... Superada, né? Superada. A cultura do descarte. E a banalização do descarte. Você não vê, né, que está do seu lado às vezes, e passar por cima mesmo, às vezes. Sim, como aconteceu com a parábola do bom samaritano, que estava um homem caído, um sacerdote e um levita passaram de longe, não deram a mínima, e um samaritano, que era até pode ser um inimigo daquele que estava caído, o levantou e o levou para a estalagem, o curou. Isso é o que pede sempre o Papa Francisco em todas as suas pregações, nessa questão das pessoas trabalharem isso, né? Ou seja... Sim, inclusive há uma palavra forte que está já em outros textos bases e outras campanhas que falaram a violência, não é? A porofobia, o ódio aos pobres. Inclusive essa semana... a raiva contra os pobres. Você acredita? E só falou sobre isso, acho que mais ou menos uns 10 dias nesse retorno da Leste, teve uma campanha propondo isso. A gente até vai virar uma lei no estado do Rio de Janeiro, pelo menos dentro do que foi aprovado na Assembleia Legislativa. E quando eu vi o termo, né, repete... A porofobia. Eu falei assim, gente, o que é agora, né? A gente fala assim, o que é? Porque eu não conhecia. Aí eu falei, será que é necessário uma campanha para tratar sobre isso? E, né, ou seja, de gente que tem
repulsa, tem gente que tem repulsa. Aversão. Se não, veja que há uma ideologia que foi construída. Porque o pobre, não tem pobres. Tem preguiçosos que não querem trabalhar. Tem gente que não, que é vadia. Sim. Chama de vadio? Uhum. Isso é aporofobia. Eu vou interromper, me perdoe. Sim. Eu conheço gente que fala, não precisa dar esse tal de cartão do Vale Alimentação, como é que é lá? O Bolsa Família. Que é cartão Gota Caca. Não, o povo não precisa de... Por isso que as mães não trabalham, por isso que... E não é assim. Claro que não é assim. Muitos estão na sobrevivência, isso significa sobreviver. Os idosos, por exemplo, meu filho, são situações, desde que houve a reforma da Previdência, olha, as famílias tiveram que arcar com os idosos e a situação alimentar das famílias, olha, é bem complicada, bem complicadinha. Às vezes, inclusive, a gente pensa, não, é só as classes pobres. Tem idosos que eram de classe média, e decresceram muito. Sim. Há um conjunto de fatores aí, na própria economia, na própria pandemia também, essa coisa. Agora, essa dureza, frieza, não é, de tratar, ou julgar até. Ou julgar. É muito triste. O pior ainda é julgar. Você não ajuda e ainda atrapalha. Não façam isso, não. Você ainda não ajuda e atrapalha. E aí fica aquela coisa, porque a fé sem a caridade, sem a fraternidade, é vazia. É morta, diz Tiago, o apóstolo. Fé sem obras é morta. E falava, claro, das obras de misericórdia, porque é muito triste uma pessoa, eu não dou porque essa pessoa é assim. Olha, se ela está fingindo, é Deus que vê. Uhum. Mas nós que temos um coração devemos sempre atender às necessidades. Se nos pedem por alguma coisa. E eu tenho essa coisa assim como vida também, né? Muito particular, se me permite falar, mas é assim, se chegou até a mim, algum motivo tem. Sim. Então, se eu busco caminhar aqui, aquilo que Jesus ensinou, e aí vem uma pessoa, me pede uma coisa e eu não dou, então eu não estou caminhando naquilo que Jesus... Não, e eu acredito que o Papa, inclusive, não é só dar uma coisa material, é interessar-se, escutar a história dele, a narrativa dele, porque aí você possibilitará, às vezes, até encaminhar para alguma coisa, não é? Um trabalho, uma renda. Uma palavra que... Desculpa. Ou até mesmo a reflexão, né? Porque às vezes você for uma pessoa também que está agindo de má fé, no momento que você possa conversar com ela e fazer com que ela veja aquilo, Exato. né? É a questão da conversão, né? Como o Sr. Deus fala, né? Mesmo porque se essa pessoa está fingindo ou está vivendo disso, ela precisa ser antenada. Que não é digno isso. E ela tem carência em algo. Porque, tem carência em algo, exatamente. Né? Então, isso aí, falta sentido da vida. Falta sentido da vida. Então, aquilo, né? E a proposta é essa, fazer com que ela possa ser reinserida como um todo, né? Ou seja, para que ela dali ela não parta para coisas ainda piores, muitas vezes, né? Exato. Então, isso vale muito para uma criança, às vezes, para um adolescente, que a gente vê, às vezes, pedindo, e a gente, às vezes, né? Às vezes, uma conversa de saber qual é o contexto familiar, da possibilidade de encaminhamento hoje aos equipamentos sociais que existem, né? Fazendo com que aquela criança não possa estar longe da escola, que muitas vezes isso acontece. Uma das coisas que nós devemos também tratar de superar é o clientelismo, essas heterogenias políticas do patrimonialismo, a demagogia política que muitas vezes usa da fome e das necessidades do povo para angariar votos, mas não muda a situação. E continua a situação, e continua a mesma. Então, porque antes era visível em alguns lugares do Nordeste, graças a Deus mudou, que um voto a gente conseguia só com uma lata de água. Então, esse tipo de dependência que a gente tem que se superar. Que José de Castro falava, né? A geopolítica da fome. A política também cria fome.
quando não é uma, como o Papa Francisco diz, a melhor política, a política do bem comum, a política que traz as pessoas ou trata as pessoas como cidadãs. Tem aquela parábola essa coisa de aparofobia, né? Que é a parábola do jovem rico que procurou Jesus e no final Jesus mostrou para ele: vai lá, vende tudo que você tem, divide com os pobres e me siga. Mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Jesus falou o quê? Mais fácil um camelo passar por baixo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Diziam que era uma porta de Jerusalém que se chamava... Agulha, né? Agulha. E aí não tinha como o camelo passar por ali. Agora, meu caro bispo, como que eu, sendo da igreja ou não, frequentador ou não da igreja, de que forma eu posso participar da campanha da fraternidade esse ano? Como é que eu posso ajudar? Eu posso procurar a igreja, ou eu posso fazer aqui na minha rua, ou no meu bairro, ou em qualquer bairro? Como é que eu posso participar dessa campanha? Nas paróquias haverá, nos centros comunitários haverá, em várias igrejas, mas o fundamental, eu volto a insistir, são esses 3 níveis. A nível de... a pessoa pode exercer, já seja no trabalho, criar essa consciência: olha, vamos fazer uma coleta, vamos refletir sobre esse assunto, vamos levantar esta situação. Na igreja é outro cenário, e aí com as pastorais sociais da igreja e todo esse mar territorial das pessoas do bairro que a gente pode fazer, na associação de vizinhos, associação de moradores, tudo bem. E também a nível cidadão. A nível cidadão, você é munícipe, então trabalhe no seu município, no seu distrito, como, digamos, criar uma agenda, uma obra, ou fortalecer as obras que já estão lá, potencializá-las e diversificá-las também. Sabe por que eu pergunto isso? Porque muitos anos de rádio AM, antes daqui a gente era AM, né? Hoje somos FM, e era Continental, e a gente tinha, né, Beto se lembra, um programa também pela manhã, e talvez há um tempo, agora a gente já virou FM, aí mudou a programação, muda a estrutura, essa coisa toda, mas a gente continua fazendo o que pode por quem nos procura. Mas naquele tempo, e inclusive era muito mais comum, a fome também ainda presente no Brasil, tanto quanto hoje, de volta. Me surge uma senhora aqui de um bairro nobre da cidade até, ela falou assim, e ela veio à rádio: eu quero saber como que eu faço para ajudar as pessoas. Eu falei: olha para sua calçada, olha para frente aí que você vai ver um monte de gente precisando de ajuda. Aqui era um programa que a pessoa chegava: eu estou passando necessidade, não tenho o que comer em casa, e aquela história, ou você acredita ou não acredita. Então a gente fazia o quê? Colocava a pessoa, conversava com a pessoa e conseguia muitas doações. Agora, essa senhora, ela falou: eu tenho dificuldade para entender como que eu ajudo. Então a gente orientou, falou para procurar igrejas, associações. O voluntariado social é muito importante. O Brasil se caracteriza, tem crescido bastante. Tem muitas, inclusive uma das espaços também que tem sido incentivado é a responsabilidade social corporativa. As próprias empresas estão crescendo nessa sensibilidade à responsabilidade social, à responsabilidade civil, empreendedorismo civil, à responsabilidade ambiental das empresas. Graças a Deus, tem empresários que realmente a gente tira o chapéu, tem essa sensibilidade, e também tem crescido o associativismo, mas devemos ainda, tinha mais às vezes. E não devemos esquecer que também há situações muito sérias de trabalho semi-escravo. Inclusive, eu me lembro
de pessoas que às vezes a gente colocava, não, essa daqui é filha de criação, sim, mas tá sendo empregada doméstica e não tem nenhuma segurança. Muito comum, né? Muito comum. E ainda é muito comum. E ainda é. Então a gente tem que também resolver esses casos, né? Porque são casos muito injustos. Então queremos ser uma sociedade cada vez mais convergente, não é? Democrática, popular, no sentido de que as pessoas tenham garantido seus direitos. Só para reforçar, né, Bispo? A Coleta Nacional da Solidariedade, que o Bispo já falou, que é no dia 2 de abril. Né? É Domingo de Ramos, sempre. Domingo de Ramos, né? Então, vai ter toda uma arrecadação, todo um trabalho. E quando é a arrecadação também, né, as dioceses enviam 40% para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é gerido justamente pela CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos, Brasileira dos Bispos, e é responsável por atendimento a projetos sociais, né, em todo o território brasileiro. Então, assim, e a outra parte dos 60% permanece justamente nas dioceses para que elas possam, né, desenvolver também suas ações. Sim, ser aplicadas nesses objetivos que a própria campanha traz, não é? Ou agricultura familiar, ou aquelas pastorais sociais que tem alguns projetos, por exemplo, esse projeto com os moradores em situação de rua, aquelas pessoas que estão numa situação, digamos, de carência alimentar ou de insegurança alimentar. O senhor falou do voluntariado, e aí a gente deixa uma pergunta para a Cláudia para a gente falar, porque a gente sabe o quanto é importante também o envolvimento da juventude nesse tipo de campanha. E a gente fala, e a gente sabe que a Jornada Mundial da Juventude trabalha todos esses elementos que o senhor falou aqui, é trabalhado com o jovem como forma de, não só o voluntariado, mas tudo que o senhor falou em relação a essas discussões que precisam ter hoje na sociedade. O envolvimento do jovem é muito importante. Eu queria que o senhor falasse, se depois do intervalo, o senhor comentasse um pouco sobre isso. O envolvimento do jovem hoje com a igreja, isso tem aumentado? Como que o senhor tem visto isso e a importância realmente, né, desses jovens estarem integrados não só na campanha da fraternidade, mas em todas as ações que são desenvolvidas pela igreja? Perfeito. Bispo, vou pedir licença ao senhor então, rápido, até porque se os jovens não se envolverem, nós velhos estamos morrendo. Meu Deus, o senhor é velho? Não sabia. Tá a caminho. Então, você tem que incentivar e tem que ensinar essa juventude aí. Bom, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo diocesano de Campos, ao vivo conosco aqui, falando sobre vários temas da campanha da fraternidade, falando sobre a quarta-feira de cinza, essa oportunidade de você se converter a partir de hoje, né? E também vamos falar sobre política, vamos falar sobre várias ações aí da igreja em vários campos nos próximos blocos. Só uma pausa rápida aqui nesta quarta-feira, que se eu chamar de segunda eu já estou pedindo desculpa antecipada, que quando a gente trabalha muito, a gente tira uma folguinha, no próximo dia já é logo segunda. É automático, né, Dom Roberto? E aí a gente então faz essa pausa no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Vacina Plínio Bacelar, uma